Olá, meus queridos, tudo bem? Boa noite. Então, a gente vai gravar esse vídeo para compensar a aula, tá? Nós falamos aqui nos tipos de processo de conhecimento. Então, eu trouxe para vocês 3 autores, como eu mencionei, com datas diferentes, né? Mas assim, o conceito e o termo processo, que seria começo, meio e fim, é o mesmo, tá? Então assim, o objetivo é o mesmo, cada um com o seu processo, tá? Então o primeiro, que é o mais antigo, que é o Ig, ele aborda esse processo por 4 etapas. A primeira seria a criação e abastecimento do conhecimento. Segunda, compilação e transformação do conhecimento. Terceira, divulgação do conhecimento. E a quarta, a aplicação do conhecimento. Quando ele diz criação e abastecimento do conhecimento, é bem a fase inicial de criar. Só um minuto. Gente, desculpa, estava só testando para ver se estava dando certo. Então, a criação é o início do processo. Depois nós temos a compilação e transformação. É como se fosse a identificação do conhecimento para que eu consiga passar para terceiro. Quando eu compilo, é praticamente quando eu codifico ele. Eu transformo ele numa linguagem mais fácil, para eu poder, que vem a terceira parte, divulgar esse conhecimento. Tá? E a última parte, que no meu conceito é a parte mais importante, é a aplicação do conhecimento. Porque não adianta nada você criar, você compilar, você conseguir fazer a divulgação, se no final não ocorre a aplicação, tá? Depois o Watson ele traz mais 6 etapas. A primeira, ele diz inclusive que o conhecimento ele é adquirido. Tá? De que forma? Nós adquirimos o conhecimento, realmente nós compramos esse conhecimento, seja por contratação de uma nova pessoa, seja quando eu pago uma pesquisa para uma outra empresa. Então, na visão dele, esse conhecimento ele é comprado. E depois nós temos a armazenagem, é como e onde nós armazenamos esse conhecimento. A recuperação no sentido de você conseguir gerar a aplicabilidade dele, ou seja, de você conseguir passar isso para o terceiro, para quem realmente precisa. E aí depois vem a parte que, embora o Ig seja a terceira, o Watson ele diz que é a quarta, que é a aplicação do conhecimento. Após a recuperação que vem a aplicação, depois a geração. Então, para o Watson ele diz que somente depois que eu aplico que eu consigo gerar realmente o conhecimento. E essas 3 partes, essas 3 últimas partes que tangem ao nosso trabalho, na visão do Watson. Nós vamos aplicar, nós vamos gerar e, por último, nós vamos revisar. Ele diz que não necessariamente a gente precisa somente garantir a aplicação e a geração do conhecimento. Nós precisamos também revisá-lo, no sentido se ele está sendo feito realmente, sendo aplicado de forma correta e se ele ainda está sendo aproveitado. Tá? Depois, o último autor, os últimos, o Davenport e o Prussack. Tá? Então, resumidamente, é o conceito mais atual que nós temos de processo de conhecimento, e ele garante em 3 etapas: geração do conhecimento, codificação e coordenação do conhecimento e a transferência do conhecimento. Quando ele diz geração do conhecimento, ele está falando exatamente sobre as 2 etapas acima, da aquisição e da criação de conhecimento. Então, ele já abrange essas 2 etapas que, inclusive no meu conceito, é realmente o correto. O conhecimento nós podemos criar e nós podemos adquirir. Tá? Depois vem a codificação e coordenação do conhecimento. Essa parte de codificação é exatamente no sentido de codificar, mas não transformar em códigos, mas de você conseguir facilitar esse conhecimento. E por último,
e na última etapa, que é a transferência do conhecimento. Quando ele diz transferência do conhecimento, ele já significa que você transfere o conhecimento e garante a aplicação dele, que é a parte mais importante. Então, eu quero só frisar aqui, gente, que a aplicação ou essa transferência de conhecimento é a parte mais importante, é a parte que nós precisamos realmente acompanhar de perto, ok? Se realmente o conhecimento está sendo aplicado, se ele foi transferido, beleza? Depois, no próximo slide, que travou, nós temos então aqui os processos de conhecimento. Então, a gente vai discriminar um pouquinho cada um deles. A criação do conhecimento, então. Ela significa a interação que gera informação. Então, quando a gente fala que alguém cria conhecimento, ela só ocorre depois que as pessoas elas se conhecem, que ela tem um determinado tempo na empresa, que ela já conhece, por exemplo, como que é a cultura da empresa, como que os gerentes se comportam, horário, funcionamento, até hora de almoço e tudo mais. Então, a criação ela só é permitida após essa parte de interação, ok? Geração e aplicabilidade. Após essa interação, que a gente consegue, então, gerar o nosso conhecimento. É muito importante, então, nessa etapa, a gente ter uma equipe sintonizada, digamos assim. Uma equipe que esteja realmente de cabeça aberta para a gente conseguir gerar esse conhecimento, tá? Então, esse conhecimento, na maioria das vezes, ele é uma combinação entre o explícito e o tácito. Então, o conhecimento, quando ele é palpável ou quando ele é cognitivo, digamos assim. Ele não precisa necessariamente ser uma novidade. Perdão, ele não precisa necessariamente ser algo novo. A empresa criou, é pioneira na criação desse conhecimento. Não, basta ser uma novidade para a empresa. Por isso que é interessante a gente falar que o conhecimento ele pode ser adquirido. Porque muitas das vezes as pessoas, quando vêm para cargos novos, quando a gente já traça aquele perfil com as experiências, justamente a parte de RH, eles querem esse conhecimento. Por isso que a gente fala que ele é adquirido. Então, essa pessoa vai implantar, entre aspas, o conhecimento. Ele não foi recém-criado, mas ele é uma novidade para a empresa. Isso já garante a criação dele. Uma outra forma, então, de criação do conhecimento. Ele pode ser comprado, como eu falei para vocês, financiado, nesse sentido, quando a gente financia, a gente paga por um desenvolvedor de produto, um desenvolvedor de marca, um desenvolvedor de TI, de software para o meu programa. Todo esse conhecimento ele pode ser financiado também, ou por fusão e aquisição de empresas mesmo. Quando duas empresas elas se fundem e aí existe aquele processo, aquele choque, né? Mas não deixa de ser essa criação de conhecimento uma entre outra, ok? Depois nós temos então a captura de conhecimento, que significa, primeiro, selecionar devidamente a criação do conhecimento. Essa parte porque assim, não é que tudo que foi criado é que seja bom, ou que deva ser aplicado naquele exato momento. Então, é importante a gente selecionar para quem vai, quando vai, se as pessoas estão preparadas, se não tem uma etapa antes ou uma etapa depois, certo? Então, por isso, é como se fosse um mapeamento dos meus conhecimentos. Eu preciso identificar o que eu tenho para apresentar para minha equipe, de que forma que eu vou fazer isso e como eu vou fazer isso. Se as minhas fontes, ou seja, quem vai passar esse conhecimento vai ser uma fonte interna, meus próprios colaboradores, ou vai ser uma fonte externa, vou trazer gente de fora para aplicar esse curso, por exemplo, dar esse treinamento, tá? Então, depois da criação, essa parte de captura é importante a gente selecionar, ok?
Por último, nós temos... Por último, não. Em terceiro, nós temos a codificação do conhecimento. Então, como eu já expliquei lá atrás, tornar acessível o acesso e o entendimento do conhecimento. Então, essa parte de codificar é realmente tornar claro. E qual que é a dificuldade quando eu codifico o meu conhecimento? Ou seja, eu trago para uma língua mais clara. Eu perder a propriedade. Eu perder a essência do conhecimento. Entenderam? Por exemplo, em um curso de Excel, vou tentar trazer ele mais fácil, mas eu perco realmente o pulo do gato, perco realmente o que poderia trazer de benefício para a empresa, para tentar facilitar, eu perco um pouco da propriedade. É nesse sentido, tá ok? Depois, no próximo slide, ainda sobre os processos de conhecimento, os 3 últimos. O armazenamento de conhecimento. Bom, lembra que eu falei lá no começo que a tecnologia era um facilitador da gestão do conhecimento? O armazenamento é o principal exemplo dessa facilidade. Antigamente, tudo que era armazenado de informação, ela era externa. E isso trazia muitos problemas, porque essas informações podiam ser hackeadas, vendidas. Então, ela perdia um pouco a originalidade da empresa. Atualmente, é muito mais barato, né, você ter esse tipo de controle, esse tipo de armazenamento, e muito mais possível. Então, quais são os tipos, quando a gente fala, como que é assim o armazenamento? São as informações de produto, de marketing, de clientes, o financeiro, a contabilidade. Hoje nós temos muita contabilidade que faz ela na própria empresa, né? Então, nesse sentido o armazenamento, tá? A disseminação do conhecimento. Então, engloba, né, dos autores, englobam toda a transferência e compartilhamento do conhecimento. Muitas das vezes, dependendo do processo de conhecimento, eu não preciso parar a empresa, pegar alguém, dar um curso, trazer alguém de fora para dar esse curso. Muitas das vezes eu posso fazer esse comunicado por revistas, boletins, comunicados, conversa no WhatsApp, próprias conversas de boca a boca. Às vezes tem Nossa, fugiu o nome. Uma avaliação de desempenho que chama one-on-one. E é justamente essa conversa de pessoa para pessoa, sabe aquela conversa quase informal, mas que muitas das vezes garante a disseminação, ou seja, você realmente consegue disseminar o seu conhecimento. Ou workshop, é uma coisa mais elaborada, e a última, que vai ser uma das nossas próximas matérias, que é a educação corporativa, ok? Bom, depois nós temos, por último, a aplicação do conhecimento. Lembra que eu falei para vocês que era a parte mais importante? E é a que nós precisamos realmente garantir que os subordinados ou que as pessoas realmente façam, tá? Então, pode ser aplicado ou não aproveitado. Como que é isso? O conhecimento ele pode ser criado, ele pode ser disseminado, armazenado, seguir todas as etapas, mas ele pode não ser aproveitado. Tá, eu entendi, tudo bem, ok, mas eu não vou entrar no mérito, não vou aplicar esse conhecimento. Muitas das vezes, então aí nós temos base para aprendizagem e inovação, identificar e distribuir não garante conhecimento será utilizado pelos colaboradores, perdão. Então, todo o processo anterior não garante a aplicabilidade. Agora, se ele for aplicado, é muito importante que esse segundo ponto, que é a base para aprendizagem e inovação. Principalmente a inovação. Esse processo de conhecimento e a aplicação do conhecimento, ele garante a base para a inovação da empresa, ok? Então, se aplicado, pode gerar inovação, se não aplicado, se não aproveitado, significa que você não concluiu todo o processo.
Peraí, pessoal, só mais um pouquinho.